Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Ó, toda segunda-feira nós estamos nessa mesa abençoada aqui, 10 horas da manhã. Hoje estou acompanhado aqui de Arthur Marques. E aí, Dô, e aí, galera? Seja bem-vindo. Valeu. Estou muito feliz aqui para esse tempo de conversa. É sempre um tempo de ser inspirado, de testemunho, de emoção, de dar risada, mas, sobretudo, a gente aprender a se parecer um pouco mais com Jesus. Você já sabe quem é o nosso convidado aqui, mas olha, antes da gente começar, deixa eu fazer um convite. Tenho falado com frequência aqui, se você não pode ficar de fora. Dia 11 de novembro, em São José dos Campos, na igreja da cidade do meu amigo Carlito Paes, vai acontecer a conferência Jesus Cop. Então, 11/11, e você é o nosso convidado. Esteja lá, você, toda a sua galera, que vai ser um tempo maravilhoso. O dia inteiro, de manhã, tarde, noite, mergulhados na presença de Deus, e você não pode ficar de fora. Então, 11/11, você tem compromisso, hein? Conferência Jesus Cop, vou deixar o link aqui na descrição para você participar. Vamos embora pro podcast de hoje. Meu amigo, Pedro. Fala, Douglas. Que honra, É uma cara. honra. E aí, tudo bem? Prazer demais. Obrigado. Nada, eu que agradeço. É um prazer poder estar aqui participando do podcast, podendo falar um pouco do que Jesus fez na minha vida e vem fazendo, né? Graças a Ele, né, eu tenho vivido muitas coisas, então vim contar um pouco, conversar um pouco e falar um pouco do meu testemunho também. Pô, que legal. Ó, para todo mundo ter um contexto, a gente está aqui no Rio, na Ibatitude, e eu queria já agradecer o pastor Josué Valando, toda a galera, toda a equipe aqui, que com muito carinho nos recebeu aqui para a gente poder fazer essa gravação, que é a sua igreja, né? A igreja que você participa com a galera aqui, né? Sim, a primeira igreja, né, que eu comecei a frequentar lá em 2018. Então, é uma benção, né, eu sempre estar aqui. É uma honra também poder participar desse podcast aqui, né, na Igreja Atitude. Então, espero que seja um tempo incrível aqui. Beleza. Bom demais, não é não? Bom demais, bom demais. Que Demais. honra, que alegria, cara, estar aqui com você. Não, é muito bom. E assim, a gente poder... Qual que tem sido a nossa proposta aqui para você entender? A gente quer ter esse tempo para conversar com discípulos de Jesus em contextos totalmente diferentes. A gente já recebeu bastante pregador, bastante cantor, missionário nessa mesa aqui, mas a gente quer um outro tipo de missionário, que está num outro tipo de campo, né? E literalmente num outro tipo de campo. E pensar como é que a gente pode viver Cristo nesses ambientes. Mas eu queria começar que você já falasse para a gente como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus. É o que eu sempre falo, né? Aproveitando, né, para falar de cada um na sua área, podendo estar evangelizando, podendo estar, né, falando de Jesus, né? Independente do trabalho que a gente esteja, a gente tem que estar pregando a palavra, tem que estar sendo um bom testemunho. Então, eu acredito muito nisso, é o que eu falo. Eu espero sempre fazer do meu campo, né, o campo, o meu púlpito, né? Eu falo isso porque é ali que as pessoas me veem, né? Ali que as pessoas têm um pouco, né, um pouco para me acompanhar, ver na televisão ali os 90 minutos, eu tento transmitir um pouco, né? Claro que é pouco para falar de Jesus, mas eu tento fazer um pouco ali no campo para dar um outro testemunho e falar um pouco de Jesus. Então, eu comecei a frequentar a igreja, né, em 2018, mas eu frequentava, mas não estava vivendo, né, do evangelho, né? Eu ia no culto, para tu ver como eu não frequentava tanto, teve um culto até que eu vim no culto, eu saí desse culto e fui direto para a balada. Então, eu era um cara que estava vivendo no mundo, né? Uhum. Mas por que você vinha? Eu gostava. Você gostava do ambiente? Do ambiente, gostava da palavra? sentia um ambiente bom, do louvor também, né? Que eu gosto de música bastante. Então, eu gostava da palavra. Então, isso me trazia para... Tinha uma galera que você conhecia que já era daqui? Sim, tinha alguns amigos. Então, isso me trazia para a igreja também. Mas eu não estava vivendo da palavra, né? E aí veio 2018, foi um ano que Deus me abençoou muito, né? Que eu comecei a jogar profissionalmente como titular, né? Eu comecei a ser titular do Fluminense, eu era o camisa 9, e ali eu comecei, né, um campeonato brasileiro onde eu estava sendo artilheiro, né, do brasileiro com 10 gols. E eu novo, né, empolgado, vivendo... Tava com quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Né, então eu estava muito empolgado, né, sendo o nome mais falado assim do campeonato, do Fluminense, e vivendo as coisas do mundo, né? Mas até que veio um momento que foi muito bom para mim, que veio a convocação para a seleção, que foi a primeira convocação do ciclo dessa Copa, né, de 2022. E eu fui convocado, eu lembro que foi uma alegria muito grande.
E até que uma semana antes dessa convocação, eu tive um jogo contra o Cruzeiro onde eu tive a minha pior lesão, né? Que eu rompi o ligamento do joelho. E uma semana antes de ir, eu lembro que eu... Uma semana antes de ir pro para a jogo. seleção. Já tinha sido convocado. Já tinha sido tava convocado, tudo certo. Ah, Era o último jogo. Ia jogar e ia viajar na segunda-feira. O jogo era no domingo, na segunda eu ia para a seleção. E eu lembro que ali o mundo desabou, né? jogo contra o Botafogo? Não, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, Contra o Cruzeiro. perdão. E ali o mundo desabou para mim, né? E eu só pensava, caramba, e a seleção, né? Sempre E sonhei, agora? primeira convocação, era a oportunidade da minha vida. E aí ali foi o momento onde eu mais busquei a Deus de verdade, sabe? Foi onde eu sempre aprendi muito na dor, né? Até minha conversão de fato, eu aprendia muito na dor, sabe? E é aquilo, né? Deus faz tudo por um propósito, né? Eu acredito que se... E durante esse período, né? Eu fiz o exame do joelho, que constatou o rompimento parcial do ligamento. Então ficou uma dúvida se eu ia operar, se eu ia precisar de cirurgia ou não, entendeu? E eu lembro que na segunda-feira chegou meu empresário lá em casa com um documento, uma proposta do Real Madrid para mim. E imagina a minha cabeça na hora, né? Seleção Real Madrid, eu vendo tudo por água abaixo, né? Meu Deus. E eu lembro que ali foi uma busca que eu tratava, né, de 8 horas da manhã até as 11 da noite direto para recuperar Então meu não joelho. chegou a ser cirúrgico? Não, foi cirúrgico. Foi É cirúrgico? porque fiquei um mês assim tentando recuperar para tentar não precisar da Pra cirurgia. encurtar, né? Ah, tá. Né? Entendeu? Então, Mas acabou sendo Acabou cirúrgico. sendo. Eu fiz a cirurgia. E ali foi um momento que eu busquei a Deus de verdade, sabe? Porque foi muito mais pela necessidade, né? Vamos dizer assim, do que... Porque eu lembro que foi um momento muito, muito difícil para minha cabeça, assim, ver Real Madrid e seleção brasileira me indo embora, assim, né? A convocação eu já tinha perdido. E aí eu lembro que depois disso eu fui e me batizei. Esse foi o momento que eu me batizei nas águas, né? Infelizmente eu precisei da cirurgia e depois disso eu me batizei. Mas ali não foi a minha conversão de fato, né? Eu acredito que eu tive muitos, né, momentos em que estava buscando a Deus e depois me desviava. Momentos que eu vivia num pecado, assim. Até que veio 2021, que foi onde eu me converti, né, verdadeiramente. Que, como eu falei, eu sempre aprendendo na dor, né? Eu tive um jogo contra o Botafogo em 2021, no início. E ali no primeiro lance, né, eu fui campeão brasileiro em 2020, né, onde mais uma vez acabei me empolgando, acabei saindo muito dos caminhos de Deus. E aí começou a temporada 2021, eu tive esse jogo contra o Botafogo, onde primeiro lance, nem tinha tocado na bola, né? 5 minutos de jogo, eu fui subir para cabecear, meu adutor abriu. E ali foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci, sabe? Eu falei, Deus, muito obrigado por essa lesão, porque eu senti que era Deus me chamando de volta, sabe? Eu senti que a partir daquele dia ali eu precisava tomar uma decisão de verdade, de fato, sabe? Eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, não, isso tudo é pelo que eu estou vivendo, sabe? Deus não queria me exaltar para eu estar vivendo as coisas do mundo, né? Ele queria uma vida constante com Ele, né? Diária com Ele. Então eu fiz 7 dias de jejum depois daquele jogo, só pedindo perdão a Deus, me arrependendo de todo o coração. Eu falei, Deus, eu não quero mais que nada mais faça sentido a não ser viver na Tua presença, sabe? Uau. A não ser viver nos Teus caminhos, porque Entendendo. as coisas do mundo, né, nos enganam, né? Aquela mentira, né? Aquela felicidade mentirosa. E eu estava caindo, sempre, né, caindo nela. E naquele dia ali eu falei, Deus, eu não quero que as coisas do mundo façam mais sentido para mim, sabe? Então ali de fato eu comecei a viver o evangelho, porque o evangelho ele requer renúncia, né, requer santidade, né, buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Então a partir daquele dia foi onde eu diariamente procurei ler a Bíblia diariamente, oração, né, porque Deus ele quer isso da gente, né, mais intimidade. Quanto mais a gente busca, mais ele vai se revelando para a gente. Então graças a Deus eu de fato me converti, né, foi muito na dor, né, mas acredito que Deus ele trabalha também, né, nesse momento para trazer a gente de volta, porque muitas vezes a gente não enxerga quando... Eu era muito assim, né? Quando eu fazia gol, eu começava a me empolgar, sabe? Eu acabava me empolgando. Aí vi um momento difícil, eu voltava para Deus. Então, é interessante essa sua definição de conversão, né? Porque o que eu percebo que acontece muito, e isso, você está falando, estamos falando de um jogador de futebol, mas eu vejo todo mundo vivendo isso. É a gente tendo Deus como meio, né?
Sim. Então, tipo assim, não, eu busco a Deus para, Né? né? E aí você falou, nos momentos difíceis, eu recorro para Ele para conseguir... É aquilo, a gente busca os presentes do Pai, não a presença dele, né? Exato. E aí chega uma hora que quando eu coloco a mão nisso aqui, consegui, eu não preciso mais dele, né? E aí é o momento que você se afastava, E né? é incrível como minha vida mudou bastante, né? Porque né, nos momentos difíceis eu tinha paz, sabe? Eu sabia que Deus estava comigo. Não era aquele momento difícil que eu passava antes, que eu, caraca, e agora? O que, que vai acontecer? Sabe? Se eu tivesse ido por real, com certeza eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo em Cristo hoje, né? É aquilo, não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então foi muito isso, né? Não, e o Evangelho nos faz fazer uma releitura de tudo, né? Porque hoje, né, você, com a cabeça que você tem, você até falou isso, né? Essa lesão foi ruim ou boa? Qual Né? lesão? Ah, sim. A do Botafogo, por As exemplo, duas, ali. né? Pode As duas, ser. né? Com E aí você certeza. fala, foi ruim ou boa? Foi E muito aí, nas boa. óticas do Evangelho, né, você fala, cara, foi bom. Foi bom, com Foi o que certeza. me trouxe de volta, né? É. Aquilo que é o terror do jogador, Com né? certeza. Você fala, não, isso aqui foi bom, né? Então, o Evangelho faz a gente sair relendo todas as coisas, Sim. né? E isso é maravilhoso. E se converter é, de fato, isso, né? De colocar Deus no fim, né? Eu quero Ele. E acabou. E aí é muito doido porque, por exemplo, o futebol, a carreira, a profissão, a família, tudo, na verdade, aí sim vira meio que me leva para Deus. E até a dor, né? Sim. Tudo é um caminho que me leva para Deus, né? O fim tem que ser Ele, Tem que ser né? Ele. Então, a alegria, a gente vai dar glória a Ele, na dor a gente vai recorrer a Ele. E na agora ele é o alegria a fim, gente né? vê que não é através das nossas forças, né? Isso é muito bom também. Porque, como eu falei, antes eu fazia gol, uma vitória, já sou eu sou o cara, né? Vamos dizer assim. Mas a gente vê não, que é Deus que está trabalhando com a gente. Então, isso deixa que o orgulho não tome conta da gente, né? O nosso ego não aumente, né? Sim. Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que a vitória veio de Deus e não da nossa força. Sim. A gente estava até conversando, a gente fez uma gravação antes, né? E com outro jogador, o Nino, e ele falando disso, né? O que o mundo chama de sorte, né? Então, você para ser um jogador, não adianta só habilidade. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa vê, né? E você tem que estar ali. E a gente não chama de sorte, né? Não, a gente chama a mão do Senhor do mesmo, Senhor. guiando todas as coisas. Como é que foi Porque para senão você? haja sorte, né? Para chegar a ser jogador. Eu acredito que Deus coloca as pessoas, né? Com certeza. No local que Ele quer, né? No lugar certo. Não, o Nino falou disso, né? Ele falou assim, seriam muitas situações que deveriam estar acontecendo ali se não fosse a mão de Deus. Mas ouvindo você falar, eu queria fazer uma pergunta para você. O que mudou? O que fez na sua cabeça, tipo assim, cara, dessa vez foi diferente? Teve a situação da lesão, mas você falou que era uma coisa que estava acontecendo. Algumas vezes aconteceu. O que mudou assim na sua vida? Muito mais a minha conduta, né, no dia a dia. Né? Antes eu precisava falar que eu era cristão. Né? Hoje eu já não preciso, entendeu? Entendi. Então, se eu sou, não preciso falar, sabe? As pessoas estão vendo. Então, isso mudou muito para mim, porque eu chego no clube, eu sou tipo uma, vamos dizer assim, não uma referência, pode ser, né? Uma referência cristã. Então, isso me fala, pô, eu tô no caminho certo, sabe? Então, se eu sou cristão, não preciso sair falando, pô, eu sou cristão. As pessoas vão olhar pra gente, tá no dia a dia, ela vai ver o nosso comportamento, vai ver a nossa conduta. Então, isso que mudou em mim, a maneira de viver, assim, no dia a dia, com a minha família também. E tudo isso foi transformado de uma forma que só Deus pode fazer. Então, eu sou muito grato por isso também a Deus, porque as pessoas estão me vendo, né, como uma referência, e eu tenho que estar transbordando, né, de Cristo. Então, espero a cada dia estar mexendo mais. E como é que é para você essa, de certa forma, e se é uma pressão para você, né? Porque eu lembro, tipo assim, eu gosto de jogar tênis, né? E aí, a gente tem igreja lá em Bragança, né? Então, muita gente conhece, sabe quem eu sou, e por causa dos vídeos, das coisas. E aí, eu tô jogando tênis lá, aí o pessoal descobriu que eu era pastor, né? Aí eles falam que eu tô roubando porque eu tô jogando em dupla, né? Que Deus tá jogando comigo, né? Aí eu tava jogando com um cara, e ele bravo, e falava palavrão e tal, né? Aí, uma hora eu errei a bola, eu falei, poxa, meu... Ele, ô, pastor... Não pode falar palavrão. Isso é engraçado, né? A pressão que a gente tem. Agora eu imagino pra você, né? O que é porque tem pessoas te observando o tempo inteiro, em qualquer lugar público que você Isso for. é engraçado, tem né? alguém te Porque lá também no dia a dia ali, né? Porque a gente joga muito aquele fute-mesa. Não sei se vocês conhecem, sabe, né? Claro, vi sabe muito videozinho. de futebol, né? Ah, muito. Mas ele é Ele formado, é é formado. formado.
a gente joga fute-mesa ali, né? E, então, às vezes, acontece um ponto, porque não pode passar da linha, né? E às vezes eu tô vendo assim, tô nem vendo direito. Aí eles falam, não, passou da linha, passou da rede, né, pra atacar. Aí fica uma discussão e fala, e aí, Pedro, passou ou não? Tu não pode mentir, tu é cristão. No bobinho é a mesma coisa, no bobinho, no treino. Sim. Tocou ou não tocou em mim? Pode falar, tu é cristão, tu não Você mente. não vai mentir. Interessante. Vira referência, vira né, referência, da verdade. né? Mas é uma pressão que eu acredito que se a gente tá firme em Deus, né, a gente lida com isso com alegria, né, vamos dizer assim, porque faz parte, né, as pessoas veem... Essa, na verdade, é a nossa missão, né? Quando É, você de olha tá- lá em Gênesis 1, ele fala, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que ele queria? Era esse Deus invisível sendo visto em toda a terra e sendo visto em suas virtudes, né? Em seu caráter, em toda a terra, espalhada a terra inteira, você olhasse para esse que ele chamou de ser humano e visse Deus, né? Isso. E essa é a nossa missão, né? Sim. As pessoas olhem para a gente e vejam a Cristo, né? E aí num ambiente Que como elas esse, queiram num ser bobinho. parecidas com a gente, né, e busquem mesmo o nosso Deus, né, porque eles vão ver o que essa pessoa vive assim tão, vamos dizer assim, tão feliz num momento difícil, ou tá sempre sorrindo, tá sempre alegre, tá dando bons conselhos, né, o que ele faz diferente. Então a gente tem que estar apontando para Jesus sempre. E é interessante isso, né? Porque a gente uma vez gravou um podcast e a gente estava falando sobre essa questão até de discipulado. E às vezes a gente acha que discipulado se resume, né, ao ato de, dentro da igreja, aconselhar e estar junto com o outro ali. Mas é muito mais do que isso. E o mundo, o tempo todo, está discipulando. E aí você, numa situação como essa, que milhões de pessoas olham, você pode discipular pessoas. Né? A gente estava comentando sobre isso aqui, que é interessante, tipo, um jogador, a quantidade de crianças, adolescentes, pessoas mais novas que olham e falam, cara, eu quero ser como esse cara. E aí você poder revelar Cristo, discipular uma pessoa sem nem ela saber. Né? Isso é incrível. Então, isso é incrível. É incrível. E as crianças, né, graças a Deus, têm um carinho muito grande por mim. E eu tento, né? É, O Davi aqui tava maluco, eu trouxe o Davi, né? eu fico muito Ele feliz tava por maluco isso. aqui. E não só do Flamengo, né? Eu acho que muitas crianças de outros clubes Por causa também. da seleção até foi Sim, isso. o Brasil inteiro. Então isso me deixa muito feliz e me deixa com a responsabilidade também muito grande, porque eu tenho que estar sempre, né, buscando e transmitir Jesus, como eu falei, estar sempre vivendo nos caminhos do Senhor diariamente, porque essa busca tem que ser constante, né, para a gente estar vivendo nos caminhos deles e nas crianças é importante, né, que é a nossa geração futura, então tem que estar sempre dando uma palavra para eles. E é um desafio em campo, porque aí você tem, primeiro, câmeras, né, viradas para vocês o tempo inteiro, vendo tudo, leitura labial, né? Sangue quente. E o sangue quente, né? É uma Até parada nisso, assim. né, Deus mudou bastante em mim, né, cara? É O cara mesmo? que falava, né, sempre falando palavrão ali no campo, às vezes fazendo gol, eu... Fala erra, fala um palavrão. Faz o gol, fala um palavrão. Então, isso Deus mudou em mim bastante, porque a gente tem que ser um bom testemunho, né? Não só dentro de campo, mas fora dele também, tudo, em qualquer lugar, a gente tem que ser cristão, né? Como eu falo, não só na igreja a gente tem que ser cristão, mas sim na segunda, na terça, na quarta, em todos os dias. Então, eu mudei muito isso também, a minha forma de como eu estou em campo, né? Então, fala muito... Deus me transformou muito nisso também, nessa área. Legal, muito bom. Vocês lembram de uma vez que pegaram o Kaká por conta disso? Caso de leitura labial que ele falou palavrão. Ele falou um palavrão? Eu lembro do Fluminense, que eu não ia pra igreja, né? Eu joguei com o Magno Alves, que é cristão também. Então eu lembro que ele fazia gol, ele, poxa! Isso pra mim na época era... Que isso? É assim que vocês travaram? Que é isso? É assim que vocês travaram? Muito bom, muito bom. Agora, como é que foi a sua jornada? Porque o que eu percebo é que é muito difícil alguém se tornar um jogador, né? Aquele negócio de em milhares e milhares. Então, como é que foi a sua jornada? Eu vi que você teve até uma influência do seu irmão, né? No futsal e tal. Eu comecei com 4 anos e meio para 5 anos ali, eu comecei a jogar, que eu perturbava muito a minha mãe. Que meu irmão ele é 2 anos mais velho que eu e na época ele fazia escolinha. Eu não podia porque eu era muito novo. E de tanto eu perturbar minha mãe perturbando o treinador, ele falou, tá bom, pode botar ele aí na quadra. Aí eu comecei a jogar com 5 anos, futsal. E ali eu fui pro Flamengo com 8 anos também, no futsal.
Aí tive a transição, futsal e campo. Né? Eu gosto muito de futsal. Eu joguei até os caras falarem, não pode mais porque tá no campo, não dá para ficar nos dois. O Lucas falou que se tivesse o mesmo prestígio, o dinheiro e eu tudo, ia ficar no futsal. Né? Porque é muito bom o futsal também. Para começar também é bom, porque dá pensa muito rápido ali, técnica também. Então eu gostava bastante, eu joguei até os 16 anos, né? Que foi quando eu cheguei no Fluminense na base. Então eu subi pro Flamengo e fiz ali de 8 anos até os 14. Com 14 anos eu fui dispensado do Flamengo. Ali para mim um momento que também desabou para mim, porque o torcedor do Flamengo, bastante tempo de clube ali. E você era do tipo que ia ver jogo? Ia. Tua família quase todos os toda? jogos, Meu pai, meus irmãos, a gente ia. Né? Deve ser muito legal para um pai, o filho jogando em time que ele torce. Pô, meu pai fica arrepiado todo jogo, né? Não, torcida. Para mim mesmo, né? Dentro de campo, para mim, às vezes, né? Olhando a torcida ali, arrepiado. Fico... Você já esteve lá, né? Quando eu cheguei foi muito bom. Foi uma alegria muito grande, porque poder jogar num clube que eu torcia quando era criança são coisas que Deus faz na nossa vida mesmo, porque não tem explicação, né? E aí com 14 você é dispensado? Dispensado, Ali eu fiquei 1 ano sem clube, né? Ali eu pensei até em desistir, porque eu rodei clubes aqui do Brasil que ninguém me aceitava para jogar assim, com 15 anos. Eu fazia teste, não passava e tal, e eu em casa... Olha aí, você que não aceitou, Pedro. Vendo agora. Aí eu fui para a Série C, pro Duque Caxiense, né? Com 15 anos eu joguei campeonato de juniores e por isso que eu falo, né? A gente tem que estar sempre dando o nosso melhor, independente do lugar, porque Deus coloca as pessoas para estar te vendo no momento que tu menos espera. Eu jamais esperaria. Joguei no Flamengo, né? Com todo respeito, mas eu fui para a Série C, né? Então, né? Poderia ter desanimado, poderia estar ali só por estar. Mole, né? E teve um campeonato de juniores que eu me destaquei, graças a Deus eu fui artilheiro. Na final eu fiz 4 gols no jogo, então dali despertou o interesse do Fluminense. E um empresário me viu no campeonato, né, me levou para o Fluminense fazer teste. Meu empresário que está comigo até hoje. E fiz um teste lá de 4 meses e ali eu segui minha carreira no Fluminense, subi com 18 anos. Então foram momentos difíceis para mim que eu passei, né, de dispensa, de momentos que eu não tinha clube para jogar, momentos que eu pensei em desistir, mas graças a Deus eu segui firme e Deus me abençoou bastante para me tornar um jogador de futebol. E sua família, seu pai sempre me apoiando, sempre. Graças a ele, né, que eu consegui chegar também, a eles, porque eles me deram sempre todo o suporte, sempre me apoiaram bastante, né? Nunca foi uma pressão, tu tem que se tornar jogador, não. A minha mãe e meu pai queriam me ver feliz, me ver feliz, sabe, jogando futebol. E essa era a minha alegria, né, até hoje. Então, graças a eles que eu me tornei jogador também, que sempre estiveram do meu lado ali para me apoiar, né, para me dar bronca quando precisava também. Sim. Que minha mãe sempre ficou em cima de mim. Então, graças ao suporte deles. E ele ficava ali em cima de você, questão dos estudos também, assim, de também, conciliar as duas coisas? Também. Minha mãe falava, né, para tirar nota boa, senão... Senão não vai jogar, não vai jogar futebol. Senão não vai jogar, não. Então, ela sempre foi muito firme, né, nos estudos também, para seguir firme, né? Você porque terminou os estudos? Terminei. Porque só Deus sabe, né, se vai ser jogador ou não, né, tem que estar em primeiro lugar... né, o estudo ali, porque é importante também, né? Porque as chances são de não. Sim, certo, milhares de jogadores querem, milhares de crianças, jovens querem ser jogador. Então não é fácil, né? Então, graças a Deus, eu tive todo o suporte da família. Que legal, que demais. Isso é muito bom. E aí, então, você no Fluminense, você começou no profissional, ali no Fluminense? Sim, eu subi com 18 anos para o Fluminense. Né? No primeiro ano eu não joguei tanto, no segundo eu subi e era o Fred, né? o atacante do Fluminense. Então eu aprendi muito com ele, foi uma referência para mim. Então foi muito bom o primeiro ano, porque é novo, né? Tá subindo, tu tá ali para crescer também, para amadurecer, para aprender com eles. E em 2017, que foi o segundo ano de profissional, também o Henrique Dourado chegou, foi artilheiro, se eu não me engano, do Brasileirão. Então aprendi muito com eles também. E aí no terceiro ano, como eu falei antes, eu comecei a jogar de titular, né? Ali foi uma pressão muito grande para mim.
E no começo a torcida até criticava um pouco. E eu, quando eu subi da base, né, eu ficava muito preocupado com o que a torcida falava, É sabe? mesmo? Eu ficava ali acompanhando internet, comentário por comentário. Você lia tudo? Eu li. Porque eu subi da base, né? Novo ainda, querendo saber, pô, será que a torcida tá Tá gostando? gostando? Hoje não, hoje eu já mudei totalmente meu pensamento quanto a isso. Eu nem acompanho tanto assim, né, rede social, porque o elogio e a crítica, né, eles têm o mesmo poder de te paralisar, né? Se tu se gabar, vamos dizer assim, muito com o elogio, isso aí vai te colocar num lugar que não é pra estar. Pode colocar aqui de boa. E se você se preocupar com a crítica, aquilo ali vai te botar muito para baixo, sabe? Então eu tenho que ouvir as pessoas certas, né? Eu procuro ouvir primeiro a voz de Deus que é a mais importante, né? Eu tenho pessoas também ao meu redor que, graças a Deus, me dão conselhos, me dão todo o suporte. Infelizmente, hoje em dia, na internet, vai um jogo mal, Nossa. Acaba com a acaba pessoa. com a pessoa, né? Não, e você tá num país que só tem especialista em futebol, né? Só Eu entendi Todos essa são frase. formados, igual o Arthur aqui. Especialistas em futebol, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente teve também a oportunidade de conversar com o Nino, né? E ele também comentou do Fred. E é Sim. interessante, né? Porque você também falou dele. Eu perguntei quem que foi uma referência, sim, o cara que te ajudou. Aí ele falou do Fred. Falou do Fred. E aí agora você também falando dele, né? Sim. E aí, o que é esse me ajudou muito? Por exemplo, seu primeiro ano, você acabou de subir, o que esse cara pode fazer ali? Às vezes é um conselho que ele dá no dia a dia também. Só de observar ele já... Observar. Era o Fred, né? Ele um cara que conhece muito da área. Então eu ficava observando, né, movimentações dele dentro da área, como, né, o jeito dele jogar também. Então aquilo ali, né, querendo ou não, me ajudava muito, né, abria a minha mente, porque eu estava observando um cara que é especialista naquilo. Eu tava apenas começando a ser profissional. Eu era muito jovem, então eu tinha que aprender com ele também, porque é um cara que, né, não sei se já tinha disputado a Copa do... Já. Ele já, né? Né, seleção brasileira, então, para mim foi incrível também a experiência de poder observar ele de perto. Que legal. Muito E legal. aí, além desse dentro do time ali, que sempre tem as pessoas que te ajudam, aí você comentou que você lia e tal, isso te afetava e você tinha esse suporte, sua família estava do seu lado, você lia um comentário que te abalava, a galera te ajudava ali, como é que é? Ah, sim, estavam sempre juntos, né, para não dar atenção àquilo, né? Eu me empolgava muito, né, com os comentários, porque primeiro que eu não tinha, né, não buscava Deus como eu busco hoje, então isso aí já Porque mudava muito. Isso pode se tornar um Deus, né? Um Sim, ídolo na com nossa certeza, vida. A gente fica preso naquilo ali. Pô, se vocês não estão gostando, eu sou ruim. Eu sou ruim. Vocês estão gostando, eu sou o Pelé, vamos dizer. Então, aquilo ali me afetava muito. Então, hoje eu procuro ouvir a Deus primeiro. Então, o que as pessoas falam para mim, claro, tem aquela crítica construtiva que você precisa dar atenção, mas muitos dos comentários hoje, se tu jogou mal, é querendo te botar muito para baixo. E acaba fazendo mal, né? E é um perigo aqui no Brasil, que eu percebo, porque o futebol se torna uma religião para muitos, né? Sim. Você ouve alguns hinos de torcida que, assim, você fala, cara, dá pra cantar isso pra Deus, né? Dá pra pesado, cantar isso pra verdade. Deus. É uma parada, assim, bem forte mesmo, assim, né? E aí, quando você está tratando com religião, aí a pessoa perde o racional, o óbvio, né? Por exemplo, eu estava ouvindo uma vez, em contraste, né? O time americano de basquete perdeu um jogo lá, foi mal em alguma coisa lá, né? E aí, acho que eles não foram campeão naquele ano. E aí os caras criticando, entendeu? Tinha uma galera criticando, mas também e tal. E, pô, era muito legal, tinha um monte de resposta sensata, de tipo assim, pô, esses caras deixaram os clubes deles nas férias para ir lá servir os Estados Unidos, você está reclamando deles. Então você vê assim, como tratando de forma sensata, que é um grupo de ser humano ali, né? E a galera esquece disso. Né? Esquece, né? Que atrás do jogador tem o ser humano, né? Exato. Primeiro. Tem até uma família Com de uma ser família, humano. com criança. E hoje, infelizmente, a gente vê aí protestos de torcedores tacando foguete dentro do campo para atingir os jogadores. Então, é triste, né? Poder ver uma cena dessa, porque são seres humanos, né, querendo dar o seu melhor. Eles não estão perdendo ali porque querem. Hoje eu vou entrar pra perde. perder. Né? Hoje eu vou Ninguém estar para pensa fora isso. porque eu quero perder o gol. Exato. Então, Agora, como é que é pra você tá uma das maiores torcidas do mundo, né, cara?
Todo mundo. Mais de 40 milhões de torcedores. É uma coisa assim absurda, assim, né? De todos os lugares você vai É. no Brasil e fora do fora. Brasil você tem alguém lá vestido. Tem cara que só tem essa camiseta, né? Aham. Tem cara que só tem essa camiseta, todas as cores Todas. possíveis. Dorme com É, ela. e deve ser assim uma das maiores pressões que tem no Brasil hoje, né? Assim, a torcida talvez que mais Com pressiona. certeza. Como é que é pra vocês? Assim? É uma pressão muito grande, né? Poder jogar no Flamengo é uma alegria muito grande, mas É um também é uma privilégio, né? responsabilidade, né? Porque tu tá defendendo ali mais de 40 milhões de torcedores, né? Eu fui um torcedor, eu sei muito Sim, bem o que é estar na você pele já do fez a torcedor. pressão? Eu já reclamei muito dos jogadores. Então hoje eu tô vendo o outro lado, que é dentro de campo. Então eu tenho que representar dando o meu melhor a cada dia, né? Nos jogos, né? Dando sangue. Né? Às vezes o resultado não vem como a gente espera, a gente recebe aquela pressão, aquela crítica, mas que faz parte, né, da nossa profissão, né? A gente tem que, querendo ou não, né, tá acostumado com essa pressão, porque desde jovem a gente tá lidando com isso, né? Tá tendo que dar o seu melhor, defender os clubes que você jogou. Então, defender o Flamengo, para mim, é algo incrível que eu levo com muita alegria. É claro que tem uma pressão enorme, mas, graças a Deus, é muito bom poder vestir essa camisa. E o Flamengo tá com um elenco assim que, pelo Não, amor de Deus, absurdo, né? os caras montaram uma seleção ali, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Agora, como é que foi pra você, se pudesse descrever pra gente assim, ser convocado pra uma Copa do Mundo? Isso aí não tem explicação, né? Acredito que... Porque assim, sabe aquele tipo de coisa que pouquíssimas pessoas no planeta já viveram, né? São milhares ali para... Dessa vez foram 26 convocados, até nisso Sim. Deus me ajudou. É. Né? Porque eram 23, né, normalmente. Aí, acho que por causa do Covid, da pandemia. Eles têm mais troca Aí agora. foram 26, né? E depois também, outra coisa que Deus me ajudou, que foi pro final do ano, né? A convocação. Porque normalmente é em julho a Copa. Sim, né? sim. Mas por quê? Então- Atrapalharia? Não, pelo que eu vivi, sabe? Foi um processo muito... O processo da seleção brasileira, para mim, foi uma história que somente Deus pode fazer. Né? Não tem outra... Não tem sorte, não tem coincidência, não tem nada. Porque, como eu falei, o ciclo começou lá em 2018, dessa Copa do Mundo. Eu fui convocado a primeira vez, Lesionou. lesionei. E você ficou quanto tempo parado nessa época? É uma lesão que dura de 6 a 8 meses. E eu fiquei 7 meses e pouco. Meu Deus. E fui convocado ali, não joguei, nem fui para a seleção. Aí teve uma outra convocação que eu fui em 2020, que foi quando eu vim para o Flamengo. E ali foi muito bom também. Joguei um jogo, no segundo jogo também, no meio dessa convocação no treino, eu me machuquei o adutor. Tive que sair e não joguei o segundo jogo. Meu Deus. Mas, graças a Deus, eu sempre tive no meu coração que ali era um propósito de Deus, sabe? Porque os momentos ruins são para nos amadurecer também, para nos fortalecer. Porque muitas vezes a gente não coloca a nossa dependência em Deus como deveria. Assim como o Gideão, Deus pediu para tirar um monte, pediu só 300, porque senão eu não ia ver que a glória sou eu. era de Deus. Então, hoje, vendo assim, eu acredito muito nisso. Se fosse lá atrás, desde o início, eu não ia colocar a glória para Deus, e sim me exaltar, sabe? O seu mérito. Né? Então Deus trabalhou muito, muito, né, no meu interior, né, primeiro. Então hoje, graças a Deus, eu vejo que foi a mão dele, né, em cada detalhe, em cada situação da minha vida. Aí foi a convocação que eu voltei também. Eu volto a ser convocado somente na última convocação antes da convocação principal, né? É mesmo? E isso no Flamengo desde 2020 até o meio do ano eu vinha sendo reserva, entrava nos jogos, às vezes era titular, às vezes não. Mas muitas vezes reserva, sabe? E até o meio do ano de 2022 ninguém falava meu nome. Entendi. Ninguém botava nas redes sociais ou no programa de TV quais jogadores vão para a seleção. Então Deus ele levanta os improváveis. Né? Então foi muito Deus, porque a partir dali de junho, né, Deus trabalhou muito, muito em mim também, né, no meu mental, porque começou o ano, né, ano de Copa do Mundo, eu querendo jogar, né? Eu falando, pô, final do ano, Copa do Mundo, tem que jogar. É um motivador para todo jogador, com né? certeza. E eu pensando, né, eu preciso jogar, eu tenho que jogar, eu tenho que ser titular, né? E aí, durante até junho ali, mais ou menos, eu não estava jogando, sabe? Tava na reserva. E eu ia pro treino muito desanimado, eu ia pro treino cabisbaixo, né? Porque
colocando muito culpa nas pessoas ou qualquer situação, né, menos olhando para mim. Ok. Então Deus falou para mim, você tem que perdoar, o treinador. Aí eu falei, como assim perdoar? Não estou fazendo nada de errado. Aí eu falei, você precisa perdoar porque vai te sair um peso de você. Então, eu tive uma conversa com o treinador, eu falei, pô, conversei e tal, aí depois eu falei, o que ficou daqui para trás, me perdoa, né, tá tudo certo, segue em frente. Mesmo com as circunstâncias não mudando, né, naquela vez, saiu um peso de mim, sabe? Interessante. Saiu, né, eu ia para os treinos já alegre, desempenhando melhor, né, rendendo melhor nos treinamentos, porque eu estava sempre colocando culpa em algo ou na circunstância, entendeu? Então eu não estava vivendo ali, né, alegre em Deus, eu não estava me alegrando no Senhor. E graças a Deus, a partir dali, eu comecei a desempenhar melhor, a treinar melhor. Aí veio o Dorival, né, que também me deu uma oportunidade muito boa. Eu comecei a jogar, então o processo ali da convocação era um tempo curto. Entendi. Mas eu sempre tive, pô, Deus, é agora a minha vez. E uma história que eu não contei também, que foi das Olimpíadas, que eu fui convocado, mas não pude ir. Então foi sempre adiando a minha seleção brasileira. Por causa da lesão? Não, porque né, não tive uma liberação, né? Porque estava tendo campeonato durante a Olimpíada. Então, ali foi um momento também difícil para mim, mas que, graças a Deus, eu segui firme. Então, foi sempre adiando a seleção brasileira comigo, sabe? Foi um processo muito longo, muito difícil, mas que somente Deus pode fazer, porque Ele levantou um improvável, vamos dizer assim, porque até o meio do ano ali era uma incógnita muito grande. E aí veio essa última convocação que eu fui e fiz um gol, que foi muito importante para mim também no amistoso. E eu pude, graças a Deus, na convocação estar na Copa do Mundo. Então foi... E aí é assim, tipo, realmente ninguém sabe quem que vai ser convocado. Porque Não, você viu não. os vídeos lá, todos os jogadores lá assistindo, né, assim na TV. Ninguém sabe. Foi um Ninguém momento sabe, não. especial Nossa que eu família. pedi a Fê, né, minha esposa, em casamento. Ah, você pediu No ela dia nesse da dia? convocação. Verdade, legal. é verdade. Saiu esse vídeo. É. Né? Olha. Eu fui convocado e logo em seguida... Já convocou ela, já. Já convoquei ela para se tornar só um. Então, foi um momento ainda mais especial. Pô, né? que Porque legal. Minha esposa que me ajuda Mas você bastante. tinha planejado isso. Tinha. E se não tivesse sido Se não convocado? tivesse... Aí o casamento ia adiar um pouquinho. Ia adiar um pouco, velho. Eita. Ai, brincadeira, mas... Então é um momento que ninguém espera, né? Ali Não sabe, é uma né? tensão Então, muito todo grande. mundo na TV ali. Teve até um furo, né, da minha mãe. Vou contar. O quê? Porque eles estavam gravando, né? E aí acho que o Galvão tava falando antes. Aí ele começou a falar os Mas nomes. tinha alguém da TV na sua casa? Tinha da Flá TV, que era do Flamengo. Tá. Né? Caso eu fosse. Eles estavam gravando ali, Ele estava ali preparado. para. Se eu fosse convocado, ter a Tem as gravação. imagens. Aí o Galvão falando o nome de todo mundo que ele achava que ia ser convocado, entendeu? Ah, não ele era um tá- treinador tá. ainda falando. A minha mãe tava assim, ó, chorando já, nervosa, muito tensa. Mas é porque não tava seu nome ali. Do Galvão. Não tava Não, seu tava. nome. Aí, não, ela ouviu só Pedro, porque ela tava de cabeça baixa. Ela já começou a gritar. Ela pode me matar que eu tô falando isso. Ai. Mas foi a história. Ainda bem que tava, né, velho? Aí quando o Galvão falou Pedro, aí ela... "Ah!" Só ela gritou assim. Eu falei, calma, Ninguém mãe. tá né? se alegrando aqui? Ela, né? Tipo assim... Ah, não. Aí voltou, tipo, orando. Que legal. Aí no final foi um momento muito, muito bacana, porque... Um momento especial, né? Passa um filme na cabeça que... Não só meu, mas da minha família, Sim, de porque todos ali. É um que acompanharam, né? concretizar de uma jornada toda, né? Não é um dia, né? Sim, que acompanha. tudo Desde valeu ali a dos pena, 5 né? anos, vamos dizer assim. Exato. Desde os 5 anos, porque a gente abre mão de muita coisa, né? Nosso final de semana é jogando futebol, nosso final de semana é dormindo cedo para no dia seguinte estar em campo, né, na base. Então a gente abre mão de muita coisa e poder estar na seleção é quantos jogadores de qualidade, ainda mais no Brasil, Sim. são tantos, né? Então Tá, mas Deus aí escolheu ali. a pergunta agora é, como é que é bater um pênalti? Minha Umas esposa que vai falar quartas melhor de agora. final. Como é que é ver o pênalti, né? Aquela Não, como é que é isso, cara? Porque se nós estávamos tenso em casa, Nossa, imagina. tava passando mal. Eu te É uma falar- sobrevivente daqui. Eu te falar,
é tenso ali, né? Porque a pressão do Brasil... Agora assim, você tá lá, tem mais, assim, da sua parte, assim, me coloca pra eu bater ou Então, mais um eu vou cara, contar a história porque... droga, me colocou pra eu bater? Não, eu tava bem confiante, assim, Sim. porque né, no Flamengo também bato, né? Pênalti também. Então eu treinei também pra isso. E chegou ali nos pênaltis, eu como atacante também, eu Faz tenho a sentido, né? responsabilidade grande também de poder bater o pênalti. E então já tava no meu coração de falar, pô, vou bater, né? Mas eu tava esperando a ordem, né? Aí o Neymar começou, não, o Pedro vai bater, o Pedro vai bater, o Pedro vai bater. Então ali foi a confirmação que era pra eu bater o pênalti. Então eu fui o terceiro ali da lista, mas eu tava com o coração em paz, assim. Eu acredito que foi muito Deus ali, porque é incrível, é uma pressão muito grande, mas eu Muito grande. tava muito confiante de que poderia, né, executar bem ali a batida. E um momento de tensão que a caminhada até Aquela a... caminhada ali. Um ano Até- O gol caminhando. Demora. fica pequeno, O né? gol fica pequeno, o goleiro... o Golias ali. Nossa, e aquele dia aquele goleiro fez o É, jogo da vida foi, dele. é. Meu Deus do céu. Infelizmente não foi o resultado que a gente queria, né? Claro que a gente queria sair com título, mas foi uma experiência incrível. Aproveitei o máximo ali a cada dia, nos treinos, num ambiente muito bom da seleção brasileira, de Copa do Mundo, que quem vivenciou, pô, sabe do que eu tô sentindo, né? Do que eu senti também naquela época. Foi um momento muito bom, muito especial. Você alguma vez já errou um pênalti decisivo? Eu já errei pênalti, mas Não assim, decisivo, assim, de... Graças a Deus, de mata-mata não. De mata-mata não, de... Ser eliminado, Eliminação. né? de eliminação. Já perdi em pênalti em jogo normal, assim, Sim. nos 90 minutos. Porque deve ser terrível, Nossa. né? É, Você deve ficar aquele negócio dormindo, sonhando com aquela cena, né? sim, sim. É Não, sim. imagina, essa cobrança que a gente está falando, né? Se você talvez erra um passe, alguma coisa, a torcida já vem com Já uma vem cobrança. chiando. Imagina você bater um pênalti e errar, sei lá o que esse O pessoal Da- sentiu, né? O Davi ficou chateado com o Marquinho, né? Foi mesmo. Mas Faz parte, né? É. Faz parte. E era um É. sonho muito grande, né, cara? É. Eu vou dizer pra você que esse doeu de forma muito especial, assim, né? Doeu É. porque tem vezes que você perde. E o ambiente estava muito bom, né? Não, tava da muito seleção. bom, tipo Tava assim. muito, Cara, tudo muito favorável. Era uma pra- certeza que pra... não era. Era o Brasil, tava tipo Sim. assim, cara, nós vamos ganhar isso aqui. A gente também, dentro ali do elenco, a gente sentia que Era era hora. nosso momento, sabe? Infelizmente não aconteceu como a gente queria, mas vão ter mais em nome de Vai Jesus ter pra gente conquistar na próxima. É isso aí. Não, e uma coisa assim que às vezes o pessoal não comenta, mas é o que a gente estava falando aqui um pouco antes. Tem a questão do aprendizado, tinha muita gente nova ali, É. que com certeza vão estar no ciclo. Você, Sim, sim. muitos outros que estão ali Rodrigo. junto, Rodrigo, exato. Muitos ali era a primeira Copa do Primeira Mundo. Copa. Então, tipo assim, cara, vocês passaram algo muito Sim. marcante, já que nas próximas vocês vão ter muita bagagem, Sim, sabe? sim. Então, lógico, a gente crê Como eu que falei, né? vai A gente tá- pegou uma experiência muito boa, né? De vivenciar aquilo ali. Então, na próxima, a gente com certeza vai estar mais maduro. Exato. Então, serviu com uma experiência muito boa. Agora, eu vou defender uma pessoa aqui, que é o Thiago, É. que é um dos nossos pastores lá. E você falou assim, né, nesse período que ninguém falava, ninguém postava na rede social. Cara, o Thiago, ele falava toda vez. O Legal. Pedro tem que ser o nome da seleção, porque ele é fãzaço, assim. É. E tem uma questão que é a posição, né? Sim. Tem poucos agora 9 de verdade, assim, né? 9 Tá de mudando função, né? muito, É. né? Isso. E então, quando a gente olha um 9, quem gosta e Sim. tal, vê, vira a referência. Inclusive, ano passado, quando vocês foram jogar lá, o Thiago foi assistir para ver você no campo jogar e falar da movimentação e tal. Ele voltou assim, Legal, falou, cara, o Pedro é legal. craque demais. e tal. Então foi muito legal isso, assim. Muito bom. Lá dentro do Flamengo, vocês têm um grupo também? Uma célula, Sim, um grupo sim. que se reúne? Eu fiz nessa... antes de ir para a convocação agora, né? Eu fiz uma lá que... São 23 jogadores, né, convocados. Foram 16 para a célula, né, na concentração. No Flamengo é mais difícil porque a gente não concentra, né? A gente vai... Vocês não concentram? Quando o jogo é no Rio de Janeiro, a gente vai no mesmo dia. Aí apresenta às 11 da manhã, o jogo Fica às 6h30. Aí não tem muito tempo. Nossa, que bom. Aí quando é fora de casa, assim, que Vocês viajam tem junto? mais tempo de fazer. Mas a gente também faz em casa, né? Então, a gente tem um momento ali com Deus que é importante. E na minha trajetória também, assim, foi muito importante lá no Fluminense, que plantou a semente em mim, essas células. Ah, é? Né? Com o Magno, com o Júlio César, que era o goleiro, com o Gum.
Então tinha uma célula que eu ia ali sempre. Então hoje eu vejo que muitos garotos ali não vão à igreja, não vão, né, no culto. Então a oportunidade deles estar ouvindo a palavra é ali naquele momento, na concentração, né? Aí nessa última que eu não fiz, o Matheus veio perguntar, pô, por que tu não vai fazer dessa vez, né? Porque a gente chegou muito tarde, aí não deu pra fazer, tava todo mundo muito cansado e tal. Aí eu falei, não, na próxima eu vou fazer. Então eles pedindo assim Legal. pra ter a célula, sabe? Então isso E você é quem puxa mesmo, você que é, coordena ali. sim, Legal. tem cristãos ali também que tá sempre ajudando. Então é o momento dos jogadores estarem ouvindo a palavra também. É muito importante isso. E eu percebo que as pessoas estão sedentas, né, de ouvir a palavra de Deus. Como eu falei, 24, 23 jogadores convocados. 16 estava ali, o segurança também num quarto. Né? Num quarto? Num quarto pequeno ali, ouvindo a palavra, cada um dando, né, uma palavra também. Então as pessoas estão sedentas e a gente tem que estar, né, sempre sensível ao Espírito Santo para estar comunicando, estar falando. Tá discipulando também no dia a dia. Né? Eu tento não ser aquele cara muito chato, qualquer coisinha tá. Mas eu sempre tento ajudar, assim, eu vejo alguma coisa, eu tento, né, dar uma palavra, né, porque, né, é um lugar que muitas pessoas acham que não é propício para tá falando de Deus, né? Futebol tem esse vamos dizer assim, um preconceito, só tem jogador, só baladeiro, só, né? Mas não, a gente tem que estar ali para ser, né, uma referência, para estar quebrando isso, para estar trazendo a presença de Deus para o lugar que a gente trabalha, né? Isso é muito importante. E você está numa uma questão muito estratégica, assim. Lógico, de tudo isso que você falou, né? O acesso no coração das crianças, dos adolescentes, as câmeras, o tempo que você consegue dar entrevista, e tudo isso você tem essa oportunidade de falar, né? Sim. Na hora de um gol, exaltar a Deus, tal, tudo isso você tem essa oportunidade. Mas ali dentro eu vejo que é uma parada muito especial, porque eu lembro quando você começa a estudar a Bíblia e fala por que Paulo foi nessas cidades aqui descritas, como Éfeso, como ele queria estar em Roma, por que ele foi nessas cidades? Corinto, é porque eram cidades de porto, eram cidades de muito trânsito. Então, vinha muito comerciante, aí ouvia a palavra e isso se espalhava pelo mundo. E você pensar que provavelmente cada um desses jogadores vão estar em alguma outra cidade daqui a um tempo. Ou em outro país eles estarão. Então você tem essa noção, cara, que essa semente que você está plantando ali, semana após semana, num discipulado, numa conversa, daqui a pouco vai estar num outro lugar. É o azeite, né? Se eu tiver com a mão cheia do azeite, se eu encostar em você, você vai estar levando para outros lugares. E alguém lá no Fluminense fez isso com você? O próprio vídeo que eu comecei a fazer no Instagram, né? Comecei a postar alguns vídeos dando uma palavra. Que legal. Isso Deus me cobrou muito, né? Porque eu tenho, graças a Deus, né, uma influência muito grande ali de... Não sei quantos seguidores estão agora, porque eu quase não acompanho. Quanta lá, assessora? Você sabe? Enfim, mas eu tenho né, milhões de jogadores, de seguidores, e Deus estava falando comigo, para que isso tudo se você não está falando da minha palavra? Uau. Aquilo ali é para você tá falando de mim, para estar me exaltando, para estar falando... Quanto? Aí o meu primeiro... Aí, ó. Eu postei o primeiro vídeo que deu 9 milhões de visualizações. Legal. Aí eu falei, caramba. Então, não adiantava nada eu ter aquilo tudo de seguidores se eu não estou levando a palavra, sabe? Deus está querendo, né, nos levar a lugares para a gente estar falando dele. Então, isso é muito importante. Deus me incomodou bastante para eu começar a falar, que eu era um cara um pouco tímido, assim, de sair fazendo vídeo. Fazer o vídeo. Mas, graças a Deus, né? Minha esposa... A gente quer te incentivar, também, cara. Faça mesmo. Minha esposa também me ajudou bastante. E isso vai influenciando outros jogadores, né? O Pablo, né, o zagueiro também do Flamengo, falou, pô, eu não postava também não, mas agora eu vou começar a postar. E ele começou a postar também. Você me motivou, então eu vou postar também falando de Jesus. E isso vai levando a lugares que a gente nem imagina. Né? O Pablo vai levando o outro vai levando... Então vai sendo um rio, Sabe né? uma vai coisa sendo... legal? Eu não sei se você faz, né? Mas o que eu percebo que abençoa muitas pessoas, assim, você gravar um vídeo falando é muito direto e é muito importante, até para a pessoa saber, pô, Pedro é um cristão, Pedro serve a Jesus e tal. Mas é muito legal também você começar a postar algumas coisas do seu dia a dia, é porque as pessoas querem saber dos bastidores. Então, por exemplo, galera, tô fazendo devocional aqui. Não toda hora, né? Porque é uma coisa do secreto, mas de vez em quando, cara, tô fazendo devocional. Olha que legal, ele faz devocional. O que é isso? O que é ler Bíblia, né, tal? E vai despertando interesse.
Outra coisa que eu acho que é uma bandeira fortíssima pra gente levantar, família. Entendeu? Hoje tempo com a minha esposa. Sim. Lá na frente tempo com os meus filhos e tal. Sim. E esses bastidores, as pessoas vivendo, sabe? Esse estilo de vida que vai inspirando, né? Sim. Porque a galera tá postando as coisas erradas. É o que eu falo, né? O mundo tá cheio de bons exemplos. Tá cheio de exemplos, né, cara? Os cristãos têm que estar também, né? Tem que Sim. estar ainda mais, né? Falando de Jesus. Tem que ser bom exemplo também nas redes. Né? E é contraditório ali, né, em algum momento, que Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta e faz lá em secreto. Ele vai falar. Mas aí, num outro momento, ele fala, vocês são a luz do mundo. Entendeu? Que brilhe a vossa luz no meio das trevas, que as suas obras apareçam. Então, eu acho que existe esse lugar, né? É lógico, sondando sempre o coração para não querer mostrar, sou super espiritual, mas de vez em quando colocar para a galera falar, tô lendo esse livro aqui. Legal. Tal, e aí a galera, nossa, que livro é aquele lá? Tal, e vai atrás. Então, Sim, eu acho que começar a fazer faça assim. isso bem estratégico. Vai ser bom. Porque aí é você pregando com exemplo, né? Pregando com a vida. Legal. Que é a muito melhor legal. pregação de todas. Que é a melhor pregação de todas. A gente estava falando de oportunidades e tal. Eu percebo que eu não lembro, tá? Se você ainda está fazendo aquela comemoração que você fazia. Sim. Por que daquilo? Que... E isso aí foi Deus também que Espírito Santo que falou muito no meu coração. Eu estava no culto, né? Não nessa aqui, mas na igreja de Vargem. Aí estava tendo um coral em Libras. E o Espírito Santo falou muito, pô, você precisa comemorar sim. É mesmo? Aí veio, logo quando acabou o culto, a intérprete veio falar comigo, lá da igreja. A intérprete de Libras veio falar, pô, por que você não faz uma comemoração dessa? Então foi uma Tá confirmação. brincando? Foi. Ela Veio falar comigo. Aí na hora eu falei, é o Espírito Santo pedindo para eu fazer, sabe? Então eu perguntei para ela, pô, como é que faz Jesus? O primeiro foi Jesus, glória a Deus. Então eu fiz Jesus, glória a Deus na primeira, aí no segundo eu já comecei, né? Eu falei, pô, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que faz? Aumentando. Aí eu já fui pegando. E foi incrível, porque essa comemoração viralizou de um jeito que eu não esperava. Eu pude falar em rede nacional, né, que eles perguntaram, pô, essa comemoração, o que é? Então eu falei, Jesus. Então foi uma pregação que eu fiz ali no momento de 30 segundos na entrevista. Eu falei, Jesus é o caminho, quer dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro lugar a não ser o dele. Perguntaram. Perguntaram. Então foi algo que Deus, né, tocou no meu coração para começar. Então eu vejo testemunhos também no Instagram, né, pessoas falando, pô, continua, né, pessoas que precisam ouvir a palavra, então a gente tem que pregar a palavra para todos. Sim. E todos têm essa inclusão, né? Tem essa inclusão para essas pessoas que precisam. Então, graças a Deus, Deus colocou no meu coração para fazer essa comemoração que tenho feito a cada gol. Né? Tenho feito a cada gol, graças a Deus. Que legal, que legal. Bom. Você é um cara bem disciplinado, sim? Sim, sim. Sempre foi? Não gosto de perder também, né? Tem esse... Não sei se é bom, mas... Sou bem Depende. competitivo. Mas eu sou um cara bem determinado, assim como eu falei na época da lesão. Claro que foi a lesão, mas eu tratava de 8 da manhã até quase meia-noite. Né? É mesmo? Então, quando eu paro para fazer, né? Quando eu tenho algo, foco assim para fazer, eu dou a minha vida, eu dou o meu máximo. Né? E é legal porque o próprio apóstolo Paulo vai usar o atleta como um exemplo, né? Dizendo sobre essa corrida que nós estamos, né? Sobre essa jornada. Ele usa até o lutador, né? Não esmurra em vão o ar. E eu percebo isso. Atletas, quando se convertem, como eles são... vão de coração mesmo, eles são intensos. Mas tem a ver com isso também, né? Sim, sim. Porque para você jogar, para você tem que querer, tem que vencer, tem que renunciar a um monte cada de coisa. dia, né? E é a mesma coisa no Evangelho. Né? Aham, com certeza, né? E como é que é a sua rotina? Então, a gente treina de manhã, né, lá no Flamengo, chega às 9 da manhã, começa às 10 horas o treino. Então eu acordo ali 8 horas, né? Às vezes quando eu tô um pouquinho de preguiça, eu acordo 8h10, 8h15. Então eu chego no CT, 9 horas, tomo café da manhã, vou pro treino. Toma lá. Tomo café da manhã lá no clube. Às 10 da manhã eu treino, almoço no clube, às vezes almoço em casa, depende do dia. Então eu fico ali entre 9 horas até 1h, meio dia e pouca no Flamengo, no CT. E treina todo dia, de segunda a segunda, joga quarta e domingo, ou quarta e sábado. Então, todos os dias treina. Todos os dias.
não tem muita folga assim, não. Ainda mais com o Depois de calendário, O calendário do tá pesado. brasileiro É, pesado, né? O Flamengo participando das 3 competições também. Então é sempre jogo quarta e domingo. Tem a parada da data FIFA, que tem uma folga maior. Mas tem a quando é- convocação, aí quando quando tem a é convocação, convocado. como foi agora, eu não consigo descansar também. Eu vou para a seleção. Então é de segunda a segunda, e a gente sempre treinando de manhã, né? Aí depende do treinador, né? O São Paulo ele gosta muito de treinar de manhã, então joga de noite e no dia seguinte tá a apresentação um pouco mais tarde, 10 horas da manhã, entendeu? Mas treina Mas bem. Mas treina tá também. treinando. Nossa. Então não para. É bem puxado, né? Mas é o que eu vivi minha vida toda fazendo, então já tô acostumado. É o que você gosta. Minha Agora, esposa, e aqui? às vezes, sente até falta minha em casa, que eu tô viajando, vou jogar fora. E tem uma semana que eu falei, pô, amor, a gente quase não se viu, né? A gente quase não se viu, né? Então é uma vida, é uma corrida, né? muito É corrida. bem corrido, sim. E a questão da alimentação? Tem uma parada em cima, assim? A gente tem um nutricionista que O tempo inteiro tem ali. não uma dieta, né? Uma educação alimentar, vamos dizer assim, para estar ali seguindo, né? E claro que tem dias que a gente foge um pouco, né? Pós-jogo a gente pode. Se ganhou. Eu gosto também à noite, às vezes eu como uma pizza, como um japa, gosto muito de japonês. Mas tem uma educação alimentar ali que a gente, né, que ele pede pra gente seguir. Mas eu não sou muito radical assim, Você não é não. muito, não. Não que eu chute o balde, mas eu como bem. Muito bom, muito bom. Legal. É isso. Obrigado, meu Isso aí. amigo. Nada, eu que Que agradeço. honra. Foi um Que tempo honra muito recebê-lo bom. aqui. Eu que agradeço. Ou nos receber aqui. É verdade. Né? E eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada através dessa conversa nossa. Amém, amém. Eu que agradeço, né, que Deus possa continuar abençoando vocês, e que né, possa estar gerando né, grandes frutos, né, continue recebendo um grande testemunho também, né, em cada convidado. Por vocês também, eu estou sempre acompanhando cada vídeo ali postado. Legal. Então, tem me abençoado bastante, que Deus possa continuar aí protegendo e guiando o caminho de vocês. Muito Amém. obrigado. E que sabedoria, revelação esteja sobre a sua vida. Amém. Você tem ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus Amém. e que você entenda que você é um missionário ali nesse campo, É. né? Ali Você é o foi- campo missionário. Foi o lugar que Deus me escolheu para estar falando do evangelho dele, né? Falando de Jesus. Então, cada um possa estar na sua área também falando dele, né? Independente do lugar que a gente esteja, a gente está ali por um propósito, que é bem maior, né? Isso aí. Bom demais. Obrigado, meu especialista. em futebol. Valeu, Dô. Tá vendo? Todo esse tempo que você ficou assistindo futebol, tá servindo agora. Tá Eu bem. estou sendo Todo recompensado. FIFA que você jogou. Eu também jogo. Você Isso é um curte? problema. Aham. É? Ô, Eu gosto Fifinha, muito. É muito bom. É bom. Enfim, é bom demais. Bom Isso aí. demais. Valeu, você que ficou com a gente aqui assistindo, você que ficou com a gente ouvindo, que tá nas plataformas aí de podcast. Valeu, pega esse link, cara. Sai mandando pra todo mundo. Você conhece algum flamenguista? Não é possível. Você conhece algum? Qualquer lugar. Pega esse link aí e manda nos grupos aí, que eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada E não flamenguista também, né? E não flamenguista também, todos. Todos. Né? E eu tenho certeza que a galera vai ser muito abençoada por esse bate-papo aqui. Também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.